Hello, amigas! Sejam bem-vindas aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas que vocês colocaram nos comentários dos 2 vídeos que eu gravei sobre a chapinha. Pra quem ainda não assistiu os outros vídeos e tiver interesse, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, mas a capa do vídeo é essa e essa, então fiquem à vontade para ir assistir antes de assistir esse, caso vocês queiram entender melhor sobre o que eu falei nos outros vídeos com relação a essa chapinha aqui da gama, a Elegance Collection. Bom, eu separei as principais perguntas porque tinham muitas perguntas repetidas, obviamente, e eu separei as principais que vocês tiveram dúvida desde quando eu postei, então nos 2 vídeos tem perguntas muito parecidas. Então eu fiz um compilado das dúvidas dos 2 vídeos para responder num vídeo só. A primeira perguntinha é da Gabriele Vieira. Ela perguntou assim: você usou em qual temperatura? Quanto tempo demorou para finalizar o cabelo? Bom, nos vídeos que eu utilizei, pra gravar, eu utilizei na maior temperatura, depois eu fui diminuindo, fui fazendo um teste. Hoje em dia eu costumo utilizar entre 190 e 210, que eu acho que fica uma temperatura legal pro meu cabelo e dá o resultado que me agrada. Mas isso vai variar muito de acordo com a estrutura do seu fio, com a temperatura, enfim, são diversos fatores, mas o que é bom é porque justamente essa chapinha tem o controle de temperatura, o que dá pra gente essa versatilidade, sabe? Também ter a temperatura de 230, que é a temperatura mais alta que o nosso cabelo consegue receber, é muito bom, porque você consegue estar variando. Com relação ao tempo que dura no meu cabelo, isso é muito relativo, vai depender muito de como tá o clima, mas o meu cabelo, geralmente, eu fico no máximo 3 dias com a chapinha, porque eu não consigo ficar muitos dias sem lavar o meu cabelo, me incomoda muito. Então, assim, sem lavar, eu nunca fiz uma experiência pra ver se duraria uma semana ou mais. Eu sempre, no terceiro dia, eu já lavo e já me livro logo, faço um tratamento no meu cabelo e aí fico com ele cacheado, ou se me der vontade eu faço chapinha de novo. Mas normalmente eu dou um intervalo grande entre uma chapinha e outra, porque eu tento preservar ao máximo a estrutura do meu fio. A próxima pergunta é Ping Bonnie Happy. Não sei se estou pronunciando certo, mas eu vou deixar sempre os comentários aqui na tela para vocês. E essa pessoa perguntou: ela danifica os cachos se passar com frequência? E, gente, sim, qualquer chapinha, qualquer secador, qualquer coisa que você colocar no seu cabelo que seja fonte de calor ou que, além da fonte de calor, exerça uma atração no seu fio, você vai estar danificando o seu cabelo. Mas justamente por isso que eu faço muito tratamento e eu dou esses intervalos entre uma chapinha e outra. Mas, independente da marca da chapinha, qualquer chapinha, se você tem o cabelo cacheado ou liso, ela vai tender a danificar um pouco seu fio. A Rosa Pontes perguntou: pode usar ela no dia a dia ou só em procedimentos químicos? Foi o que eu entendi da pergunta dela. O que eu recomendo é que você utilize de maneira doméstica, ou seja, para fazer no seu cabelo no dia a dia, mas que não seja para utilizar nenhum tipo de química, porque essa chapinha não diz que ela é própria para esse tipo de procedimento. E o que eu pesquisei, o que eu comecei a ver é que, dependendo da química que tiver no produto, a fumaça que sai pode entrar dentro do seu aparelho e danificar os componentes que tem aqui dentro. Vai muito também de sorte. Tem gente que utiliza e não tem nenhum problema, e tem gente que diminui um pouco a vida útil do seu equipamento. Então, eu não recomendaria, eu não utilizaria. Se eu fosse utilizar química, com certeza eu faria um investimento mais alto em uma chapinha que fosse própria para isso, porque eu dou valor ao meu dinheiro, Eu penso assim. Mas se você tá com pouca grana, você acha que vale a pena correr esse risco, aí você decide. Tem muita gente perguntando se a prancha ela é de turmalina ou ela é de cerâmica. E essa prancha em específico, ela é de cerâmica, ela não é de turmalina, até porque as pranchas que têm os patinhos de turmalina costumam ser um pouco mais caras. Mas, apesar de não falar na embalagem, mas ela é de cerâmica. E com relação à carcaça dela, gente, até algumas pessoas comentaram que eu falei que eu tinha a impressão de que ela seria muito frágil. Eu dei o primeiro tombo nela e ela não rachou, não quebrou nem nada, não afastou os patinhos. E uma pessoa comentou que ela não era de plástico, ela era de metal. Mas, gente, ela não é de metal, ela é de plástico. Até mesmo pelo peso, pela característica mesmo do material, ele não é geladinho e ele é bem flexível. Então, vocês podem ter certeza que é de um material plástico essa parte de fora.
Tem muita gente me perguntando se ela é melhor do que aquela verdinha da Polishop, ou se ela é melhor que a Keratin da própria gama, ou entre outras da própria gama. E, gente, eu não consigo falar pra vocês se é ou não, porque eu não tenho as outras e nunca tive as outras pra poder fazer essa comparação baseada na minha experiência. Então, eu não consigo afirmar pra vocês. Algumas pessoas que já tiveram experiência comentaram, respondendo essas dúvidas, né, nos comentários desses vídeos. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha lá. Só que um comentário que eu fiz com relação à verdinha da Polishop foi: eu não acho que o custo-benefício da verde é maior do que essa daqui da gama. Por quê? Eu acho a outra muito mais cara. Pra mim, em específico, que queria um produto que não tivesse esse poder, assim, tão grande de alisamento, que é o que a da Polishop promete, né? Porque tem todo aquele extrato de abacate, enfim. E eu ouvi comentários de que aquela chapinha alisa, tipo, muito. Então, como não era o meu interesse de que alisasse, talvez mudasse a estrutura do meu fio, eu procurei uma outra chapinha que fosse mais normalzinha. E aí, essa daqui, por ter o controle de temperatura, me agradou, justamente porque eu vou dosando aí o que eu quero no dia, o que eu acho que meu cabelo precisa ou não. Até porque a estrutura do meu cabelo é fina, né? O meu fio é muito fino. Eu não tenho muito cabelo. Então, quanto menos temperatura eu usar para fazer o alisamento, melhor. E aí, quando eu fui comparar, assim, questão de temperatura, as duas são iguais. E em preço, essa daqui saiu por menos da metade, se eu não me engano. Vou deixar aqui na tela o valor de quando eu comprei. Não sei quanto é que tá agora, mas pra mim ela super atendeu em todos os requisitos. Então eu não compraria a da Polishop por ser mais cara e ter as mesmas qualidades que eu acho legal em uma chapinha. A Kézia Gomes perguntou: pra cabelo crespo presta? Gente, seguinte, o meu cabelo cacheado, eu não tenho como falar pra vocês sobre, né, cabelo crespo, mas como essa chapinha tem um controle de temperatura e a maior temperatura que o nosso cabelo consegue receber é 230 graus Celsius, eu acredito sim que essa chapinha vai atender ao seu cabelo, justamente porque ela tem esse controle de temperatura. Então, do meu ponto de vista, do que eu entendo, eu acredito que sim, porque ela atinge uma temperatura muito alta, ela esquenta muito bem. Fora que, para o resultado do cabelo ficar ainda melhor, né, tanto pro cabelo cacheado, quanto pro cabelo crespo ou pro cabelo liso, fazer em mechas menores, você consegue um acabamento muito melhor. Bom, a Cláudia Gonçalves perguntou: boa tarde, minha chapinha fica com o botão de temperatura subindo e descendo o tempo todo que está em uso. Não fica parado na temperatura que escolhi. Isso é normal? Gente, sim, isso é normal. Isso também acontece com a minha. O que acontece? Ó, a partir do momento que a gente liga ela, aqui tá setado a temperatura de 190 graus Celsius, tá vendo? Então, ela vai ficar piscando até que a chapinha tenha atingido essa temperatura já. Ou seja, que aqui os patins já estejam na temperatura de 190 para você poder usar. Conforme você vai utilizando no seu cabelo, você vai passando, existe essa troca de temperatura do fio com as placas, o que faz com que reduza um pouco essa temperatura das placas. Então a chapinha começa a reaquecer. Então é comum sim, no meio do processo, voltar a piscar. É super normal. Acontece que a gente não tá tão acostumado a ter consciência disso, porque boa parte das chapinhas que a gente já teve não tem esse controle de temperatura. Mas é normal nesse aparelho, ó. Chegou a 190 e ela estabilizou. Quando eu for utilizar, vai voltar a piscar em algum momento. E é super normal. Uma coisa que pode acontecer também, e aí já respondendo a uma outra dúvida que as pessoas têm, é com relação a desligar sozinha. Ó, a Tamires Lima também perguntou a mesma coisa. Alguém me ajuda? A minha toda hora piscando o nível de temperatura, não fica fixo. É defeito ou ela é assim mesmo? Deixa eu ver se eu acho alguma. Não achei, mas não tem problema. Enfim, algumas pessoas não fizeram uma pergunta nos comentários, mas deixou um comentário dizendo que as suas, né, iguais a minha, desligam sozinha. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó, é a posição do botão. Esse é o botão de ligar e desligar e esse é o botão de aumentar e diminuir a temperatura. Acontece que no momento que a gente tá fazendo o alisamento do nosso cabelo, pode acontecer do nosso dedo, da nossa mão esbarrar aqui e a gente mudar a temperatura e aí, ó, volta a piscar, tá vendo? Eu subi pra 210, 230, então agora ela tá piscando porque agora ela precisa
precisa buscar essa temperatura de 230. Ou então, quando sem querer eu tô lá fazendo o procedimento, aí eu vou apertar bastante a chapinha para poder, né, puxar. Ó, desliguei o aparelho sem querer. Então, observem isso no procedimento quando vocês estiverem fazendo, para ter certeza de que não é defeito. Pode ser realmente que seja algum desses acontecimentos, pode ser que o seu aparelho tenha vindo com defeito, mas faz esse teste para ver se não é você que tá clicando sem querer, e aí quando você vai ver, ela tá desligada. Antes de continuar, eu queria aproveitar para convidar vocês a se inscrever aqui no canal. Eu ficaria muito feliz de ter vocês por aqui. É só clicar no botãozinho vermelho. Eu tô aí em busca dos meus 1000 inscritos para ver se esse ano eu consigo monetizar meu canal, porque ele ainda não é monetizado. Então, se vocês quiserem me ajudar, esse é um momento ótimo para fazer isso. Eu conto muito com vocês. Agora vamos continuar. Bom, a Mila perguntou: ela engancha no cabelo? Tadadá. Gente, muita gente comenta isso nesse vídeo. Tem pessoas que tiveram uma experiência ruim com esse equipamento, dizem que ela não desliza muito bem, que ela engancha no cabelo. E no meu cabelo não acontece isso. Então, o que eu vou fazer? Eu já tinha prometido que eu vou gravar um vídeo ensinando, ou melhor, mostrando como que eu faço chapinha no meu cabelo, todos os processos e tudo mais, pra vocês verem como que ela desliza no meu cabelo, tá? E aí vocês façam a avaliação de vocês, se tá dentro do que vocês gostam, se não tá. Eu não senti problema com relação a isso, acho inclusive que ela desliza muito bem. Agora, a única reclamação, como eu já tinha comentado com vocês, é o fato dela esquentar muito na parte de fora da carcaça. Essa parte aqui é impossível da gente conseguir apertar aqui no momento que a gente tá fazendo a chapinha. Por isso que ela tem esses relevozinhos aqui, justamente pra gente conseguir segurar aqui, mas ainda assim fica bastante quente. Então eu utilizo um pente para poder segurar o cabelo e ir passando com ela, então eu aperto bastante aqui. E ó, ela parada normal, ela tem um espaço, tanto é que vocês estão me vendo, tá vendo meu olho ali atrás. Quando eu aperto aqui, ó, ela não fica com espaço nenhum. Então eu não acho que ela tem espaço, pelo menos o meu equipamento não tem espaço quando eu tô utilizando. Quando eu quero realmente, tipo, segurar aqui na ponta, eu utilizo uma luva e super resolve o meu problema, porque aí não fica esquentando tanto a minha mão. Então, respondendo a Mila, o meu equipamento não engancha no meu cabelo. Eu não vou dizer pra você que se você comprar esse aparelho ele não vai enganchar, porque eu acho que isso depende também da estrutura do fio, depende, né, de como esse material foi fabricado, mas a minha, assim como de muitas outras pessoas, falam que não engancham e algumas pessoas falam que sim. Então, eu realmente não consigo afirmar pra você, baseado no todo, só na minha experiência, e a minha não engancha. A Cristina Cris perguntou: alguém sabe o tempo de duração dela? E eu entendi que seria o tempo de duração da chapinha no cabelo, né? Quanto tempo que você fica com o seu cabelo alisado. E assim como uma das primeiras perguntas que eu respondi aqui, eu não tenho como saber 100%, porque depende muito. Se o clima estiver mais chuvoso, o tempo estiver mais úmido, também depende muito da estrutura do seu cabelo. Se o seu cabelo é mais cacheado, talvez ele não vá durar tanto tempo, né? Porque o fio vai querer retornar à forma original dele, digamos assim. Então, no meu cabelo específico, eu só fico no máximo 3 dias, porque eu não gosto de ficar com ele muito tempo sem lavar o couro cabeludo, que me dá agonia. Então, no terceiro dia, ele fica, sim, bastante liso. As minhas pontas que dão uma ondulada, porque eu não durmo com o cabelo solto. Eu faço um coque bem alto e prendo ele bem apertadinho. Então, no segundo dia, eu já visualizo mais ondas que eu gosto, né? Ele não fica 100% chapado, mas no terceiro dia ele continua bonito, continua brilhoso, bem seladinho, só que eu lavo o meu cabelo. Então, eu não consigo dizer pra você, assim, exatamente quanto tempo vai ficar sem você lavar e tudo mais. A Laura S perguntou: só uma pergunta, é fabricado na China? Sim, ela é fabricada na China. Eu vou até colocar uma foto pra vocês aqui. Não vejo problema com relação a isso. Se for uma dúvida, tipo assim, com relação à qualidade, eu particularmente não vejo problema. Muitas coisas que a gente utiliza são sim fabricadas na China, e aí é um outro papo. Mas essa daqui é sim. A Yasmin Oliveira perguntou: ela pega bem na raiz? Gente, ela pega super bem na minha raiz. Eu vou até pegar uma mechinha aqui pra vocês, ó, bem cacheadinha. Vou prender o restante do meu cabelo pra vocês verem como que ela pega bem. Acho que não tá muito distante, não.
Mas, ó, eu vou ligar ela aqui, que ela não tava ligada também, né? Aí não facilita. Vou esperar ela chegar na temperatura, botei em 230 e vamos ver. Cheguei até o tripé mais pra perto pra mostrar pra vocês bem de pertinho. E, ó, vocês vão até ver minha carequinha aí. Mas aqui, ó, minha raiz é bem cacheadinha. E olha só. Eu consigo chegar bem rente à raiz mesmo do meu cabelo. Olha aqui. Ó. Alisou bastante. E a raiz, ó, também. Mas eu vou fazer um vídeo completão, assim, sabe? Fazendo a chapinha pra vocês. Eu acho que vai ficar bem melhor de ver o resultado, mas com relação ao que eu acho sobre ela pegar bem na raiz. Eu acho que ela pega super, super, super bem. Vou até molhar aqui, senão vai ficar esquisito. Ela pega super bem na raiz. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham mais dúvidas sobre, pode mandar aqui, que eu respondo pra vocês. Inclusive, todos esses comentários que eu li pra vocês, praticamente todos eles eu já respondi no momento que a pessoa mandou a dúvida, né? Tem alguns que são dessa semana, outros são de meses atrás. Então, eu sempre respondo o mais rápido que eu consigo, justamente porque eu sei o quanto é difícil a gente, né, pegar o nosso dinheirinho, tentar fazer um investimento e que seja vantajoso pra gente. O que é bom pra mim não necessariamente é bom pra você, então eu super entendo que tem algumas pessoas que não tenham gostado desse equipamento. Fico triste por isso, mas eu realmente tive uma boa experiência, tô tendo até hoje, não me arrependo. Compraria de novo. Além de que eu acho ela muito linda, sabe? Ela é fina, ela é leve, então tem vários atributos que eu já comentei nos outros vídeos que eu mostrei pra vocês sobre tudo que eu acho delas, e minha opinião não mudou até hoje. A única coisa que mudou mesmo foi com relação à durabilidade da carcaça, que eu achei que ela é um pouco frágil, mas tem me surpreendido, não me descascou até hoje, deixei cair, não quebrou. Enfim, tô felicíssima. Espero muito que, se você for fazer um investimento nessa chapinha, você tenha a mesma experiência que eu, porque é muito ruim a gente comprar algo que, sabe, não supera as nossas expectativas, que deixa a gente na mão. Então, meu intuito com esses vídeos é justamente tentar ajudar o máximo de meninas possível a tirar, a esclarecer todas as dúvidas com relação ao produto e desmistificar um pouco algumas coisas que são ditas, né, com relação aos equipamentos em geral. Eu tô muito feliz que vocês tenham assistido muito, que vocês tenham gostado muito. Muita gente comentou que gostou do meu cenário. Eu até tava gravando no outro quarto e eu voltei a gravar aqui. Eu rearrumei esse cenário, depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um tour por ele. E fiquem à vontade pra me mandar dúvidas, sugestões de vídeos. Tô super aberta a gente conversar, a gente ser amiga nas redes sociais. Me sigam lá no Instagram também, eu vou deixar meu arroba aqui embaixo. E um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo.